Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, recapitulando um pouquinho essa temática do segundo bimestre, que a gente vai trabalhar com a questão da saúde mental e a psicopatologia dentro do universo do esporte, embora elas aconteçam com os seus diferenciais em outros espaços, né? Então, assim, semana passada a gente viu a questão do estresse no esporte, a, importante, a importância da gente distinguir o esporte ou o estresse normal, né, dentro do esporte, alguns processos que podem mobilizar uma ansiedade, mas que é para agregar, para deixar em prontidão, em alerta, né, o atleta com mais vigil, com maior atenção naquilo que o cerca. E o estresse que é patológico, ou conhecido como distresse, e dentre as suas formulações na classificação do estresse, as três fases, né? A de alerta, a de resistência e a fase de exaustão ou esgotamento. Agora, intensificando um pouquinho essa temática do estresse, nós vamos ver o burnout, né? Então, assim, o burnout é um estado conhecido como esgotamento físico e mental, né? O ser humano, ele entra num estágio tão grande que ele começa a degringolar tanto na área cognitiva, mental, então ele fica muito esquecido, ele vai começando a, a perder a vontade de dormir, a vontade de se alimentar, os raciocínios são desencontrados, ele não tem um encadeamento naquilo que ele está expondo, ele começa a ter uma senso-percepção da realidade um pouquinho alterada. Então, assim, fica bastante complicada nessa parte cognitiva, mental e na parte física, né? Não é à toa que são quadros acompanhados de comorbidade psicossomática. Psicossomáticas são as doenças ocasionadas por conta da energia psíquica. Então, exemplos disso, por conta de um adoecimento psíquico, eu posso criar, por exemplo, um estágio de diabetes, um estágio de hipertensão, um estágio de problemas tireoidianos e por aí afora. Então, pessoas que não tinham predisposição, elas entram num estado de esgotamento tão grande que o corpo é que se mobiliza para tentar parar. E o corpo aprende a parar através do adoecimento, do que a gente chama de somatização. Ele cria sintomas, né? Então não é à toa que quando uma pessoa está mais frágil, é muito mais recorrente, não é regra, mas é recorrente que ela tenha um resfriado, uma gripe, alguma coisa assim, tá? Então, é um exemplo do que acomete o burnout. Então, esse esgotamento bastante severo na parte mental e bastante severa na parte física, incluindo em doenças orgânicas, né? Então, fica um alerta muito grande. E do burnout, nós temos algo muito específico, né, que é a única doença gerada em ambiente ocupacional. Então, se a gente está falando do burnout no universo esportivo, nós estamos dizendo que esse atleta passa a adoecer por conta das exigências, por conta da dinâmica que acontece nessa escolha profissional, a de ser atleta. Porque, conforme as situações, envolve-se o local onde se treina, a relação com treinadores, a relação com os restantes membros da equipe, quando são esportes coletivos, a relação com torcida, a relação com os patrocínios. Isso tudo pode ser fonte bastante severa de estresse e pode acometer o atleta, sim, com burnout. Ele começa a ficar tão desvitalizado neste ambiente que ele vai adoecendo. E ele não consegue sair desse círculo vicioso. Por isso que vai ficando muito grave. Não é uma doença em que a pessoa
abandona, deixa de ir, muito pelo contrário. Mesmo ela não tendo condições e ficando meio alienada, né, nos treinos, ela continua indo aos treinos, ela continua querendo ter uma boa performance. No entanto, o seu rendimento cai drasticamente, os seus exames têm severas alterações, né? Há um comprometimento clínico, como eu falei, ela tem doenças, sim, que precisam ser tratadas, as taxas hormonais sofrem grandes alterações, ela passa a desenvolver alguns tipos de aumentos de taxas na questão, por exemplo, da creatinina, que é o processamento na parte do fígado, ela começa a ter alguns, algumas alterações tireoidianas, ela começa a ter algumas alterações, inclusive a nível dos neurotransmissores. Então, a alteração da dopamina, da serotonina, nas mulheres pode acontecer, inclusive, da prolactina, né, que é responsável pela produção de leite, né? Então, algumas mulheres, mesmo não gestantes, não amamentando, elas desenvolvem, tá? Tamanho é a desregulação. Então, essas atletas, elas passam a ter um comprometimento muito grande e tanto homens quanto mulheres na parte reprodutora, isso também tem diversas alterações. Então, o ciclo menstrual passa a ter muitas alterações e a produção de espermatozoides passa a ter uma diminuição e isso acarreta comprometimentos para ambos, tá? Então, são alterações muito severas que esses organismos passam a ter, tá? E no meio disso, para que muitos consigam ter algum rendimento, a questão do uso de suplementos e afins, isso pode, ao invés de beneficiar, acarretar muito mais desvantagens. Então, o burnout é a única doença gerada em ambiente de trabalho. No caso do ambiente esportivo, estamos falando dos locais de treino e tudo que envolve esse treino, tudo que envolve a pré-competição, tudo que envolve o momento da competição, né? O patrocínio para chegar muitas vezes até essa competição. Então, tudo isso pode ser, sim, fonte de um estresse muito mais exacerbado, conhecido como esse esgotamento, né? Num nível muito elevado, físico e mental. E há um comprometimento tão grande que, intensificando esse nível mental e esse nível físico, essa pessoa pode sim vir a ter processos de delirar, de se sentir perseguida, de começar a escutar vozes, e ela pode sim ter também um esgotamento psíquico, né? Então, é muito complicado e precisa muitas vezes de um acompanhamento muito sistematizado por uma equipe, e aí uma equipe de saúde mental. Então, não tem como não estar em acompanhamento quando desencadeado o burnout por a figura de um psiquiatra, por a figura de um psicólogo, por muitas vezes a figura de um assistente social, se tem alguma vinculação com o clube, para que possa gerenciar algumas coisas na dinâmica desse atleta enquanto ele está em processo de tratamento e, consequentemente, há um afastamento, né? Ele precisa se afastar para se cuidar, para se tratar, para depois retornar bem aos seus treinos. Então, não é algo que se resolve em uma semana. Muitas vezes o tratamento envolve mais de meses, porque essa pessoa chegou no estágio muito debilitada. Então, eu convido vocês, né, após essa breve exposição, né, a acompanhar um pouquinho, junto aos slides, da exposição sobre burnout e anotem, por favor, os estágios que eu vou passar com bastante calma para vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, só um minutinho, compartilhando a tela com vocês.
Pessoal, essa primeira exposição que eu vou fazer para vocês é um alerta, né, sobre o burnout, explicando esse termo, burn, queimar, out, fora, né? Então, é esse queimar de dentro para fora, tá? Essa ideia de que a pessoa vai se consumindo por dentro e vai tendo efeitos em todos os âmbitos da sua vida. É uma doença que começa a ser pesquisada na década de 70, 1970, então, final do século passado, então 1970 começam algumas pesquisas aí sobre o burnout, mostrando o quanto que pessoas, principalmente da área da saúde e da área da educação, eles são muito acometidos, né, pelo burnout, porque é uma exigência de trabalho muito exagerada, muito exacerbada. E aí, em terceiro, profissionais da segurança, né? Então, policiais, investigadores. Então, estes ficariam no terceiro quesito, né, no ranqueamento das doenças com maior índice de burnout. Então, da década de 1970 para cá, foram essas as ocupações que mais tiveram pessoas acometidas por essa doença, tá? Então, ela já tem um certo percurso de pesquisa e a grande preocupação é que a única doença gerada em ambiente de trabalho. O que significa? Essa pessoa tinha uma predisposição à depressão, ela tinha uma predisposição a diabetes, a hipertiroidismo, a uma cardiopatia? Não. É que a exigência do trabalho era tão grande que ela passava, para dar conta, a, sabe, ir além dos seus próprios limites. Um exemplo que às vezes eu falo é da pessoa socorrista. Conforme aonde ela é socorrista, então imagina, São Paulo capital, uma pessoa que precisa trabalhar nas madrugadas, prestando o socorro para as diversas situações que acontecem. Nunca acontece uma situação. Enquanto ela está trabalhando, muitas vezes ela atende 30, 40 demandas naquela madrugada. Isso é muito. E a gente não está falando de um dia, a gente está falando de recorrentes dias. Não é à toa que se falam que essas profissões, elas precisam ter uma rotatividade, ou seja, quem é socorrista fica 6 meses nisso, depois o ideal era alterar para outra situação. Por quê? Porque é muito desgaste intensamente vivido por aquela pessoa. E aí essa pessoa não consegue se desligar, mas ao mesmo tempo ela está se consumindo nisso, né? Então é a mesma coisa do atleta que logo terá a competição e ele começa, né, a ficar com N preocupações e a treinar desenfreadamente e perder o tempo de descanso, né? Os times ideais para otimização dos treinos, começa a falhar no sono, começa a ter problemas gastrointestinais, começa a ter problemas na alimentação. Então, isso faz com que vá gradativamente aumentando o processo de esgotamento físico, esgotamento mental, o rendimento passa a cair bastante, esse profissional acaba se cobrando mais, sabe que está próximo à competição, né? Então começa a ficar um ciclo vicioso e a pessoa começa a se consumir, não consegue se desligar e nem melhora e começa a cada vez mais piorar. E quanto mais vai piorando o seu rendimento, quanto mais ela vai ficando mobilizada com aquilo, mais essa pessoa vai não procurando ajuda e vai se afunilando cada vez mais. Espero que esteja ficando claro quão grave é o burnout. E ele, como eu disse, acontece em ambiente de trabalho e acontece de mobilizar, gestar doenças que, a princípio, essa pessoa não teria predisposição. Então, isso é muito delicado, isso é muito severo e tem acontecido bastante, tá? Então, fica um alerta que mesmo do século passado, 1970 para cá,
tem se aumentado os casos de burnout, sim, tem sido bastante discutido, e nesse nosso cotidiano, que a gente tem vários recursos tecnológicos, mas a gente não consegue flexibilizar realmente nosso tempo, isso tem gerado muitos adoecimentos. Tem pessoas que ficam 12, 14 horas em frente ao computador. Isso não no nosso período agora de quarentena, que é de distanciamento, né, social, que é um período atípico agora, mas eu estou falando de períodos que não acontecia isso e as pessoas, de alguma forma, já estavam nessa movimentação, né? E não percebiam, né, efetivamente, tinham uma pequena ideia que estavam ficando muito tempo, mas não tinha dimensão disso. 14 horas por dia fazendo trabalhos ou utilizando os meios virtuais sem parada, isso estava sendo extremamente frequente. E uma grande parcela da população, principalmente adolescentes e jovens, estavam bastante frequentes nessa utilização. E pessoas que já estavam com a prática de home office, né, estavam tendo sim uma dinâmica de 14 horas, 16 horas de trabalho contínuo em frente ao computador, tá? Ou com algum outro meio virtual. Então fica um alerta que isso também pode ser um sinal bastante preocupante, né? Que a gente use de uma forma benéfica as tecnologias, né? Sem nos escravizarmos nisso. Então o burnout fica como um alerta para esse período que se exige muita velocidade, muita rapidez, muita resolutividade em pouquíssimo tempo. Nem sempre tudo a gente consegue fazer assim. Tem coisas que nós precisamos de maior tempo e elas precisam ser lapidadas. Elas não podem ser de pronto e acelerar esse processo pode ser muito nocivo. Então nós precisamos aprender aquilo que é possível a curto prazo e aquilo que só é possível a médio e longo prazo. Então precisamos começar a redefinir alguns parâmetros para que eles não sejam prejudiciais para nós. E no universo dos atletas, das atletas, isso precisa ser muito bem feito para não dar nenhum tipo de comprometimento, inclusive com a saúde, né, dos nossos atletas. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma definição, então, do burnout, né? É uma síndrome porque ela vai acarretando várias esferas, como eu falei, da física até a psíquica, então tem várias perturbações aí. Então a gente já considera uma síndrome, um conjunto de doenças, tá? Então é um distúrbio psíquico que se origina dentro do ambiente de trabalho e que tem como grande enfoque esse esgotamento físico e mental. Freudenberg foi o grande pesquisador de 1970, né? Que começa a investigar essa doença que acontecia somente em ambiente ocupacional, né, que era tão nociva para os colaboradores, tá? Então ele vai definir um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. E quando falamos de atleta, estamos falando da vida dentro do universo esportivo, tá? Como vai se desenvolvendo essa doença? Bom, ela vai passando desses estágios de tensão emocional para um estresse patológico ou, se vocês preferirem, um distresse e vai consequentemente intensificando esse processo e gerando esses esgotamentos na esfera mental, na esfera física e na esfera psíquica dessa pessoa. E nem preciso dizer que isso tem uma repercussão enorme no âmbito social e familiar dessa pessoa, tá? Bom, o diagnóstico ele somente pode ser feito por uma equipe de saúde, né? Então, como eu disse, precisamos da figura do psiquiatra, da figura do psicólogo para fazer a avaliação e depois as formas de prognóstico, de tratamento.
Os sintomas, eu vou pedir para vocês um time que eu prefiro abrir num outro slide, tá? Que fica mais interessante. Só um segundo. Então, pessoal, nós temos aqui o primeiro estágio, né? Então, vai ter como característica o quê? Essa falta de ânimo para ir para o trabalho, mesmo não querer, ou para o treino, mesmo não desejando, a pessoa vai, só que ela não se dedica. Há um estágio de desmotivação muito grande. Ela está presente no local, mas ela não está predisposta a realmente estar treinando ou realmente estar, se for em outro trabalho, realmente estar trabalhando. Algumas dores genéricas, então a pessoa começa a ter uma queixa de dor na lombar, de uma cefaleia, então uma dor de cabeça, uma certa coriza, enfim, ela vai falando de alguns mal-estares dentro desse ambiente de trabalho, tá? E vai apresentando essas características, né? Não é que a pessoa está inventando, não é isso, mas ela passa recorrentemente a ter um desses quadros ou outro, ou uma dor de cabeça, ou um resfriado, né? Uma dor de ouvido, e por aí vai. Em alguns momentos, a pessoa, nesse primeiro estágio, ela pode também dizer que ela não está legal, ela externa isso, mas ela não sabe localizar. Ela não sabe descrever se é alguma coisa relacionada à garganta, a estômago, né? Depois ela já acha que não é, que é mais localizado próximo aos rins. Então ela fica indefinida, ela não sabe dizer. Ela sabe dizer que ela não está bem, mas ela não sabe dizer o porquê que ela não está bem, nem o que poderia ser, né? Esse num primeiro estágio. No segundo estágio, né, ela começa a ficar um pouquinho mais irritadiça, ela começa a ficar um pouco mais intolerante, né, muito mais ansiosa, muito mais nervosa, né, agitada. Então, consequentemente, ela tem uma predisposição a ter conflito com as pessoas da sua equipe, né, ao treinador. Ela começa desde o pessoal do responsável pela limpeza até a figura do treinador, da treinadora. Então, ela tem vários embates, várias discussões desnecessárias, explosões de raiva em alguns momentos. Então, isso é muito recorrente quando está se avançando para o segundo estágio de burnout, tá? Porque a pessoa já está ficando fadigada. Então, em estágio de fadiga, vocês sabem que há uma reação. Não há uma elaboração, há uma reação. E essa reação geralmente é um pouco intempestiva, ela é mais explosiva, tá? Surgem vários pensamentos persecutórios, que são esses que a gente está falando de pensamentos neuróticos de perseguição, ou seja, estão falando de mim, estão questionando meu rendimento, estão dizendo que eu não estou me dedicando, estão dizendo que eu não sou mais a mesma atleta, e por aí vai, né? Estão querendo meu lugar, querem me colocar no banco, querem me desprestigiar, querem pôr fim na minha carreira. Então, vão vindo pensamentos persecutórios e todos muito negativos, né? Muito negativos, muito de desvalorização consigo mesmo. E que é uma crença de que o outro é que está dizendo isso. Nem sempre é isso que acontece. Acaba acontecendo depois pelo comportamento muito hostil da pessoa que está sentindo isso. Mas não é porque a equipe de trabalho, a equipe, né, estava visando esse atleta ou essa atleta. Muito pelo contrário, estavam querendo auxiliar. Mas devido a essa rejeição,
a própria equipe se distancia também, né? Então, é algo que os treinadores, os educadores físicos, os psicólogos do esporte precisam ficar atentos para tentar mediar e observar isso antes que se avance do estágio 1 para o 2. Mais uma vez avançado no 2, isso precisa ficar bastante evidente. A gente já observa um comportamento muito diferente desse atleta, dessa atleta, né? Não precisa ser um profissional da saúde, a gente consegue evidenciar que tem algo errado. Talvez a gente não diga qual é, né? Que a gente não tem esse, né? Vocês não têm esta autorização profissional de diagnósticos, mas vocês podem sim observar o quanto tem algo que merece uma atenção, um cuidado, né? E uma investigação. Ok? Então, a terceira característica desse segundo estágio, né? Começam a acontecer algumas faltas nesse estágio 2, né? Alguns pedidos médicos frequentes. Ah, mas você disse lá, sim. Só que conforme vai ficando que essas pessoas, elas não paravam, né? Elas não iam se licenciar. Elas não se licenciam mesmo. Elas pedem alguns atestados por curtos períodos, mas conforme elas não se desligam, elas não se tratam. Então, elas viram e mexem, pegam alguns dias e retornam. Pegam alguns dias e retornam. Só que essa doença, ela vai consumindo. Então, ela vai avançar do estágio 2 para o 3. E aí, no estágio 3, a pessoa não se desliga e ela fica indo ao trabalho, aí num estágio muito mais comprometido, tá? Então, a gente vai ver isso com mais calma. Então, a pessoa recusa, né, a participar de decisões da equipe. Internamente, ela não consegue. É uma pessoa que não é mais aquela mesma pessoa, então ela não tem vitalidade interna para auxiliar na tomada de decisão. Para auxiliar, por exemplo, em montar um outro esquema tático. Ela não terá nesse momento do estágio 2, tem mais estágios, ela não tem essa predisposição, tá? Ela não conseguirá. Ela dará retornos muito pontuais. Ai, tá ótimo. Ai, ficou legal. Ai, pode ser. Então, ela não contribui. Ela não está realmente atenta, tentando pensar para aquele momento, com quem se vai jogar, as melhores estratégias a serem montadas, o melhor esquema tático a ser depois treinado. Ela não conseguirá fazer isso, ok? Então, avançando um pouquinho mais, nós já vamos para o estágio 3, né? No estágio 3, realmente ela vai perdendo todo o processo de atenção, concentração, focalização, percepção, antecipação de jogadas, antecipação de raciocínios do que pode vir a acontecer. Ela vai perdendo e muito. E, além disso, ela começa a ter lapsos de memória, algumas coisas que ela já fazia com bastante desenvoltura, ela tem esquecimentos, e ela realmente tem esses esquecimentos. Como eu disse, ela está muito esgotada, então não vai estar funcionando legal a parte cognitiva, não vai estar funcionando legal a parte interpessoal, não vai estar funcionando legal o seu funcionamento fisiológico, então está tudo comprometido, tá? Uma coisa vai se interligando à outra e vai gerando cada vez mais doença e adoecimento. Por isso que é síndrome de burnout. Várias doenças juntas dentro dessa patologia, tá bom? Depois, começa a acontecer erros frequentes, algo que ela teria total domínio, essa pessoa começa a falhar, assim, de uma forma muito recorrente, o que a causa mais estranhamento ainda para quem está no seu entorno, né? Começa aqui, pessoal, no estágio 3, a formação das doenças psicossomáticas, como eu já tinha alertado para vocês. E aí, das doenças psicossomáticas, ela pode ter desde o surgimento de manchas corporais, como se fossem edemas,
manchas roxas, e que não houve nenhuma batida, nenhuma colisão para justificar. Elas estão surgindo do nada. Então, você tem ali processos alérgicos intensos, você pode ter, sim, essa alteração arterial, uma pessoa que não tinha, nunca teve qualquer tipo de alteração arterial, não tem histórico familiar, sempre teve, nossa, uma pressão arterial num ponto ótimo, e realmente ela começa a ter uma pressão bem mais elevada, com uma alteração injustificada, por exemplo. Então pode acontecer, sim, e tem pessoas que acabam desenvolvendo diabetes por conta dessa doença ocupacional, de tão intenso que é esse quadro clínico, psicopatológico. Ela pode sim desenvolver uma doença, e uma vez desenvolvida uma diabetes, por exemplo, é para o resto da vida. Ela pode estabilizar, mas ela terá que sempre controlar. Uma vez desenvolvida uma cardiopatia, mesma coisa. Qualquer problema tireoidiano, a mesma coisa, são doenças crônicas. Então, uma vez desenvolvidas, deverão sempre ser cuidadas, porque elas podem agudizar, elas podem se manifestar e se tornarem sintomáticas. Tudo bem? Então, o surgimento das doenças psicossomáticas. Depois, nós temos alguns comportamentos, não que todos, mas algumas pessoas, até para tentar fugir a isso, começam a elevar o consumo de bebidas alcoólicas e afins, como uma forma de fuga, né? Então, bastante delicada a situação, e o mesmo que se pede agora, um dos alertas da OMS, é com relação a esse período de distanciamento social, o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, há de se ter um certo cuidado, porque nós não controlamos algumas coisas. Algumas coisas, elas têm um poder muito grande, e há de termos uma certa prudência, porque hábito é uma contínua repetição. Só que a contínua repetição, para satisfazer o mesmo tônus, ele vai sempre aumentando, né? Ou seja, para que eu sinta a mesma satisfação, eu vou, conforme o uso que eu tenho que aumentar as dosagens. E o nosso organismo, ele não aguenta tudo. Nós somos limitados. Portanto, é um alerta, né, para todos, e a OMS já está começando uma campanha também aí paralela, tá? Então, fica como um cuidado a mais, vocês que estão iniciando, né, dentro de uma profissão que faz parte da área da saúde, fica um alerta para vocês, tá? Pessoal, então, desdobrando para o nosso dia a dia, algumas situações devido à quarentena, ao distanciamento social, mas nos casos de burnout aumenta-se sim. Então, essas pessoas, como uma forma de fuga, elas usam bebidas alcoólicas e afins para tentar fugir daquela situação de adoecimento. E o que elas estão mais fazendo é, na verdade, aumentando, né, o adoecimento, potencializando o adoecimento e não saindo dele, tá? Então é uma grande ilusão e é um grande risco, porque no fim precisa se combater daí dois quadros clínicos muito delicados: a dependência do álcool e afins e o burnout. Então é complicado, né? Então, a outra característica, e aí gravem bem essa palavrinha, que é a despersonalização, tá? É isso que eu estava falando, né? Que já na fase 2, as pessoas começam a estranhar o comportamento, né, daquela pessoa. Então, na fase 3, há um não reconhecimento realmente, é como se fosse um estranho, uma estranha. É como alguns descrevem a despersonalização como se a pessoa tivesse saído daquele corpo. É mais ou menos
simbolicamente o que muitos autores falam, né? A despersonalização seria isso. Então, essa pessoa ela fica irreconhecível em todas as esferas da vida dela. Então, a família não reconhece, os amigos não reconhecem, dentro do ambiente de trabalho dela não reconhecem. Então, os colegas de equipe não reconhecem, treinador, treinadora, equipe técnica, ninguém mais reconhece aquela pessoa, não sabe mais nem como abordar. Tá? Nossa, Ana Paula, tem mais estágio? Tem. Eu falei que é uma doença grave, né? Então, ela é bastante delicada e a gente procura evitar que chegue, que nem chegue ao nível 3, né? Virar o nível 4 é quando já se instaura a dependência, por exemplo, do álcool, a dependência do que a gente chama de drogas lícitas ou ilícitas, e aí a gente fala da situação de adicção. Adicção, não usamos termos como usuários, etc. Isso já há muito tempo superado, mas a pessoa ela é dependente do álcool e a pessoa ela é dependente de substâncias químicas lícitas ou ilícitas, ou ela é uma pessoa adicta, bem? Então, aumenta os pensamentos autodestrutivos, negativistas, e as ideias de suicídio começam a acontecer nesse período. Então, vai ficando muito grave, né? Então, vai ficando uma bola de neve muito nociva. Então, precisamos sempre estar atentos para evitar, sim, que se chegue a esse nível 4, tá? Em algumas situações, a pessoa ela pode ter um colapso dentro do treino, ou se for bastante em risco e ter uma lesão muito grave que pode comprometer a carreira dela, enfim. E aí, quando acontece situações assim, é direto para, além do procedimento, se houver uma fratura, algo assim, é depois o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento dentro com a equipe de saúde mental, ela vai precisar ficar em internação. Tá? A situação é bastante delicada. Como eu disse, não será ambulatorial, vai precisar envolver internação. Tudo bem? Então, é sempre, claro, acompanhando caso a caso, mas se forem níveis mais intensificados, é muito difícil um tratamento pontual. Muitas vezes precisa de uma intervenção intensiva. Uma intervenção intensiva é o que a gente chama uma internação, período de internação dentro de um espaço especificado para isso, com uma equipe preparada para isso. Bem? Bom, pessoal, eu creio que eu passei 4 fases, tá? 4 estágios. Então, vocês foram vendo a progressão e o quanto ele fica extremamente drástico, extremamente, né, delicado, e esse conjunto, né, de doenças associadas, tá? Bom, aqui se pede alguns pontos, né, para o diagnóstico, eu já havia falado, precisa ser feito por um médico, especificamente um médico psiquiatra, junto com o acompanhamento de um psicólogo que também possa fazer essa testagem e depois possa, junto com o médico, a médica, a psiquiatra, montar o prognóstico, a forma de tratamento, tá? Alguns pontos, né, que vão ter que ser observados para que se caracterize o burnout. É o esgotamento emocional, o esgotamento físico também, essa despersonalização, a pessoa fica meio apática, ela fica nesse alinhamento total, e o comprometimento com o trabalho dela, ele é extremamente evidenciado, né? Ela pode ir até o ambiente de trabalho, no entanto, ela não consegue mais ser produtiva, ela consegue ir para os treinos, mas ela não efetiva os treinos, ela não participa das decisões, ela não está ali realmente implicada, ela não consegue, não porque ela já está
esgotada, ela já está esvaziada, como se tivesse oca para o tempo, né? E isso vai causando esse mal-estar, e é por isso que muitos vão se associando ao álcool, a drogas lícitas ou ilícitas, para tentar fugir a isso, de uma forma nada benéfica e nada resoluta para melhor, muito pelo contrário. Então, guardem bem estes 3 pontos do esgotamento emocional, da despersonalização e esse envolvimento pessoal com o trabalho, esse comprometimento, né, com o envolvimento ao trabalho, tá? Vou fazer uma outra troca, pessoal, para retornar para o outro slide, que eu já vou me encaminhando para encerrar a aula, né? Pegando os pontos principais, e eu já disponibilizei um texto para vocês que vai fazer uma articulação entre estresse e depois burnout dentro do universo do esporte, tá? Tá bem interessante. Não deixem de fazer um resumo sobre, ok? Tem as orientações todas feitas para vocês lá, tá bom? Bom, prevenção, né? Sempre procurar ajuda, sempre procurar respeitar o seu momento de lazer, né? Ah, mas você está falando de atleta praticar esporte. Ora, se você é atleta da natação, vá pedalar, né? Vá fazer algo que não é da sua modalidade, como uma quebra, né? Então, assim, tem um momento de lazer. O lazer, ele precisa ser visto como algo salutar e benéfico. Ele precisa acontecer realmente, ok? Ele é muito bem-vindo. E aonde há conflitos no seu trabalho, procure verificar o que está acontecendo. Não se consuma nisso. Não entre nesse turbilhão, nesse olho do furacão, senão você vai ser consumido nisso. Você vai ser destroçado nisso. Observe antes e veja como e até onde você poderá auxiliar nisso, ok? Então, são algumas informações importantes e, né, principalmente para os atletas, chegar à vitória é um processo contínuo, não é só naquele momento. Aquele momento é claro que é decisivo, mas isso precisa ser gradativamente trabalhado. As expectativas de sucesso e os medos do fracasso precisam ser trabalhados, foi o que a gente viu bastante, continuamente, para que isso não traga grandes alterações, tá? Para a pessoa. Então, quanto mais a gente puder trabalhar esse treinamento psicológico, melhor para a pessoa conseguir enfrentar estas situações adversas que acontecem dentro do universo esportivo, inclusive, né? Então, algumas observações aqui que são importantes para a gente poder aproveitar melhor, da melhor forma, o nosso trabalho, o nosso potencial e a nossa vida, né? Então, muito cuidado. E um ponto interessante que algumas pessoas próximo ao fim de carreira, isso nos atletas também, quando vão se aposentar, todos nós precisamos ficar atentos ao processo de aposentadoria. Isso também é um processo. O processo de ir parando, se desligando, é um processo, não é de ontem para hoje. Fazer isso dessa forma é muito drástico, é muito ruim para quem teve toda uma vida dedicada aqui, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso também, porque muitas pessoas, após a aposentadoria, desenvolveram burnout também, tá? Mesmo começando o processo de desligamento, por ser de uma forma muito nociva, eles desenvolveram esse esgotamento, eles não conseguiam se desvencilhar do trabalho, embora tivessem um conflito, estavam ou não estavam no trabalho, eles sabiam racionalmente que não estavam, mas emocionalmente eles se sentiam pertencentes ao trabalho, eles se sentiam pertencentes junto à equipe. Não é à toa que no nosso próprio futebol vários atletas anunciavam a aposentadoria e depois retornavam. Então, é um pouquinho esse processo, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado.
vai ter então vão ter várias outras complementações e vamos dialogando então. Um beijo para vocês e até a próxima.